Violeta Dengosa. A sua ilha deserta. Percebia as nuvens desenhando formas no céu. E o mar que vinha na encosta, com aquele som tão melodioso. Estamos aqui com Penélope Martins e Alice Vieira, bem-vindas ao Cá Estamos, que nos vão falar aqui de um projeto cultural que atravessa os dois lados do Atlântico, não é? Conte-nos como é que nasceu este mar de palavras. Na verdade, acho que, embora tenha nascido no Brasil, nasceu um pouquinho antes aqui em Portugal, porque eu vim pela primeira vez conhecer Portugal somente ano passado, e quem me recebeu aqui foi a Alice. E aí ficamos amigas e lá no Brasil me convidaram para contar uma história da Alice numa exposição de livros de literatura para a infância portuguesa. Então eu pedi a Alice um conto e ela me enviou a Arca do Tesouro e eu preparei aquilo e logo me deu vontade de fazer alguma coisa vindo para cá. Então foi por aí que nasceu o Mar de Palavras, com uma simples narração de histórias ou contação de histórias, como dizemos lá no Brasil. E Alice, como é que entra neste mar de palavras? Eu entro sem dar por nada, porque a Penélope pediu-me, como ela disse, pediu-me uma história e eu tinha aquela história que já estava a ser editada, mas ainda não havia livro, e portanto eu mandei-lhe em papel, em PDF, pronto. Ela leu, gostou, depois mandou-me, e para mim foi um grande espanto, aquela história aumentada com cantigas, portanto ela tinha encontrado um amigo que era compositor e que cantava, o que dava uma outra visão daquela história, mas que calhava muito bem. Eu gostei muito daquilo, também me esforcei para que ela viesse cá a algumas escolas, todos nós acho que nos esforçámos muito por isso, mas o trabalho realmente aqui é sobretudo dela, porque o texto pode ser meu, mas ela pega naquele texto e dá-lhe uma volta. Portanto, aquilo que os miúdos ouvem, claro que são as minhas palavras, em alguns casos, mas ditas de outra maneira, e depois ditas com o sotaque brasileiro, e depois ditas com fundo musical, a que eles não estão habituados. Portanto, é uma experiência completamente diferente. E aqui foi mesmo o que aconteceu, e eu acho que é um projeto que resulta muito bem. Penélope, como é que funciona este mar de palavras? Isto é levar as histórias a jovens brasileiros, histórias portuguesas a jovens brasileiros, histórias brasileiras a jovens portugueses, como é que é? Eu pensei em vir para cá, já com as canções prontas para a Arca do Tesouro. Eu juntei a minha história, fiz as canções também com esse amigo compositor que é o Joel Costa Mar. Daí vão nascendo outras ideias, outros desdobramentos, porque, claro, pela minha vontade eu gostaria de ir a vários países que falam língua portuguesa. O Brasil hoje tem o maior número de falantes da língua portuguesa, né? E eu sempre digo que a gente precisa se apropriar no Brasil desse cuidado com a língua, que é ainda mais próprio do povo português. Mas eu acho que nós temos que fazer esse papel de intercambiar a língua, de levar para todos os lugares. E eu penso que é muito enriquecedor para as crianças ouvir aqui, mesmo que eles estejam habituados a ouvir o português do Brasil nas telenovelas, e há expressões que eles nunca ouviram, e ver a cara deles quando a Penélope diz borogodó. É extraordinário. Fazemos algumas graças com a língua, porque há algumas expressões que são comuns no Brasil e que aqui causam um estranhamento. É quase um trava-línguas, né? No tempo da minha infância, bolas de gude na calçada viravam constelações. Sabe o que é bola de gude? Bola de gude? Não? Eu gosto muito de usar o borogodó, a palavra borogodó, porque eu falo que é uma coisa muito do Brasil, do samba, da cor que nós encontramos no Brasil. E todo mundo fica assim, né? Ah, o borogodó eu quero também e tal. Então acho que é rico, E o muito que é o rico. borogodó? Olha lá! Explica para ela. O borogodó é... Olha, é uma coisa lá dos anos 70 e eu falo que é um mix assim de simpatia, bom humor, alto astral,
boa onda, como se diz aqui. E beleza, assim, a gente até dispensa, porque depois de tudo isso nem precisa. E bate tudo aquilo num mix, tem o borogodó. E se borogodó é uma palavra criada pelos irmãos brasileiros, Alice Vieira, a escritora mais lida da literatura infanto-juvenil do nosso país, ressalva algumas expressões ou vocábulos da língua portuguesa ancestral ainda utilizados no Brasil e que por cá já caíram em desuso. Eu acho muita graça quando às vezes ouço falar no almoxarifado, porque nós cá não sabemos o que é. E é rigorosamente uma palavra portuguesa. Houve uma novela muito antiga em que uma das personagens dizia para uma criança para ir depressa, e dizia vai azinha. E eu ri muito porque já ninguém cá diz aquilo, mas aquilo é tipicamente português. O açougue é tipicamente português. E nós dizemos talho, ninguém diz açougue. Portanto, vocês no Brasil ainda guardam muito do português verdadeiro, do português puro. E depois dão-lhes aquela volta, já não sei quem que dizia que o português do Brasil era o português com açúcar. E é o português com açúcar. E é com a doçura do açúcar desta língua portuguesa falada e cantada que vai navegando por lá e por cá este delicioso mar de palavras.